vídeo vamos falar de 7 erros muito comuns em currículos que podem ser determinantes na seleção de um profissional. Confira o vídeo completo e tenha um currículo mais assertivo. Eu sou a Amanda e eu vou dar essas dicas para vocês hoje. O currículo é um componente fundamental na trajetória de qualquer profissional. É através deles que os recrutadores vão conhecer em poucas linhas sobre a sua qualificação profissional. No entanto, a forma que você elabora o seu currículo é essencial para o recrutador entender as suas qualificações e saber se você se encaixa naquilo que está buscando. Se você está em busca de uma colocação profissional, é imprescindível que você apresente um currículo atualizado e sem erros. Ao elaborar o seu currículo, você deve procurar ser o mais assertivo possível. É importante ressaltar que mesmo que você seja tecnicamente qualificado e com competências muito bem desenvolvidas e experiências extraordinárias, cometer erros primários pode excluir o seu currículo do processo seletivo. Não se esqueça, leve essa dica para a sua vida. Menos é mais. Na maioria das situações, ela se encaixa muito bem. Inclua apenas informações relevantes e deixe as demais para mencionar no momento da entrevista. Quanto mais você evitar os 7 maiores erros no currículo, automaticamente você vai ter um currículo mais assertivo e, com isso, mais chances de ser selecionados para uma entrevista de emprego. Vamos conhecer agora quais são esses 7 erros? O primeiro erro é a mentira. A mentira é um dos erros mais graves que qualquer candidato pode cometer. Elaborar um currículo pode até não ser uma tarefa simples, mas se você fazê-lo a qualquer preço, pode trazer consequências. Mentira tem perna curta. Os recrutadores geralmente conseguem detectá-las facilmente, tanto no momento de consultar as referências do candidato, quanto na própria entrevista. E se a mentira for descoberta após a contratação, a situação pode se tornar mais delicada ainda. Você pode ser demitido por justa causa e ainda sofrer um processo penal. Ou seja, a mentira não vale a pena. Mesmo que o mercado seja altamente competitivo e você esteja sem emprego, é arriscado mentir ou omitir informações. Honestidade e ética são valores nas quais as empresas prezam muito. Além de você passar pelo constrangimento de ser pego mentindo e não ser selecionado para iniciar na empresa, a sua imagem ficará abalada e isso com certeza vai comprometer a sua carreira. O segundo erro é não colocar o objetivo profissional. Não colocar o objetivo profissional no currículo pode ser um ponto negativo para você no momento da seleção, pois você pode passar a ideia de que é um profissional sem foco na carreira e não tem uma meta bem definida. O objetivo profissional é um dos dados mais relevantes do seu currículo. É fundamental você mostrar para o recrutador qual a área que você deseja atuar, em qual função você vai se sentir realizado e quais são suas expectativas em relação à sua carreira. Só assim o recrutador terá condições de analisar o seu currículo e saber quais são os seus objetivos. É importante ressaltar que todos os profissionais com experiência ou sem experiência devem colocar no seu currículo um objetivo profissional. O que é levado em consideração são as suas expectativas, as suas aspirações e o que você almeja alcançar profissionalmente. Esse é um dos erros mais relevantes que o profissional pode cometer ao fazer o seu currículo. Com isso, fique atento a essa dica. O terceiro erro é colocar os dados em excesso. Volto a repetir, menos é mais. O que os recrutadores querem ver no currículo são informações que sejam relevantes para conhecer o candidato. Por isso, você tem que tomar cuidado na quantidade de informações que você vai colocar no seu currículo. Não tem necessidade, por exemplo, de informar no currículo os dados como CPF, RG, número do PIS. Essas informações no momento da seleção não têm relevância nenhuma e esses dados só serão solicitados se você passar em todas as fases do processo seletivo e se for contratado. Da mesma forma acontece com informações sobre cursos. Se você fez algum curso que não tem relevância para a vaga almejada, não tem por que constar ele no seu currículo. É bom ressaltar que os cursos que você já fez são extremamente importantes. Contudo, devem ser mantidos no currículo somente os cursos que vão agregar valor. Lembre-se, do excesso de informações acaba deixando o currículo muito longo. O ideal é que o seu currículo tenha entre 1 a 2 páginas bem elaboradas e que possam gerar curiosidade para os recrutadores. Somente em cargos de gestão, principalmente os de nível de diretoria, considere 3 páginas no seu currículo. O próximo erro é a autoavaliação e autoelogios.
cuidado no momento de se autoavaliar e autoelogiar. É muito perigoso esse tipo de informação no currículo. Elas podem causar um efeito contrário. O recrutador pode interpretar como arrogância, portanto, evite valorizar a si mesmo. Alguns candidatos acreditam que serão selecionados uma vez que colocam informações sobre suas características pessoais. Primeiro, porque veem nessas características uma forma de se qualificarem, e segundo, porque ouviram dizer que assim fica bonito no currículo. Quando de fato o que os recrutadores querem saber é como tem sido a sua performance ao longo da sua carreira. Atualmente, nos processos seletivos, os profissionais de recursos humanos fazem dinâmicas de grupo, entrevista de competências, e isso auxilia na identificação dessas características. Em outras palavras, será através dessas ferramentas de seleção que os recrutadores conseguirão identificar as suas competências comportamentais. O próximo erro é faltar informações para o contato. É um erro bastante recorrente no currículo, é essa falta de informações. Muitas vezes os candidatos esquecem de colocar o seu contato telefônico, por exemplo, ou colocam um número que é desatualizado. A mesma coisa acontece com o seu endereço de e-mail. Esse erro no currículo acaba desclassificando muitos profissionais, porque além de o recrutador não conseguir entrar em contato com o candidato para a entrevista, caracteriza-se também a falta de interesse do profissional em verificar se os próprios dados pessoais estão inscritos de forma correta. Uma dica importante quanto ao seu endereço de e-mail, informe no seu currículo um e-mail que conste nome e sobrenome. Não utilize endereço de e-mail com adjetivos como gatinha, princesinha. O endereço com nome e sobrenome passa um aspecto mais profissional para o recrutador. O próximo erro é colocar experiências profissionais fora de ordem. A informação sobre as suas experiências contribui para que o recrutador conheça o candidato. É extremamente importante que as experiências profissionais sejam informadas na ordem decrescente, ou seja, da mais recente para a mais antiga. Isso permite que o recrutador avalie o que você fez para chegar até onde chegou. O que vai tornar o seu currículo atrativo são as experiências que você já viveu. Portanto, todas as experiências vividas por um profissional são importantes. Quando falamos em descrevê-las no currículo, queremos dizer que o ideal é referendar no máximo as 5 últimas experiências. Uma dica: se você não conseguir descrever todas as experiências no currículo, lembre de se informar as demais na hora da entrevista. O próximo erro são os erros de português. Cuidado com os erros de português, erros ortográficos, gramaticais ou até de digitação. Podem causar a impressão que houve um descuido, um desleixo por parte do candidato. Por isso, revise o seu currículo antes de enviar, e é muito importante essa revisão, tanto em relação aos erros de português, quanto em relação aos dados que foram informados. E esses foram os 7 erros principais que podem impedir o seu currículo de ser selecionado. Espero que vocês tenham gostado das dicas, e qualquer dúvida pode deixar um comentário. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, dá um like e não se esqueça de se inscrever no canal. E ative os sininhos para receber as notificações.